Às vezes a vida parece seguir um roteiro silencioso, um roteiro que ninguém conhece, mas que conduz cada passo até um destino inevitável. Esta é a história de Rafael, um jovem simples, trabalhador, que todos os dias vestia o uniforme vermelho de uma pizzaria de bairro, subia na velha moto e percorria as ruas da cidade levando caixas quentes que carregavam mais do que comida. Carregavam histórias, encontros e destinos cruzados. Rafael tinha apenas 23 anos, mas o peso nos olhos mostrava uma vida de batalhas muito antes do tempo. Cresceu sem pai, criado apenas pela mãe, Dona Sônia, uma mulher de mãos calejadas e coração gigante que fazia o impossível para dar ao filho um futuro melhor. Desde pequeno, Rafael aprendeu que nada vinha fácil. Trabalhou em feiras, lavou carros, fez bicos em obras, até encontrar na pizzaria o sustento que, embora modesto, lhe dava uma sensação de dignidade. O que ninguém sabia era que, por trás do sorriso simpático de entregador, existia uma dor antiga, a ausência do homem que o abandonara antes mesmo de aprender a falar papai. E naquela noite chuvosa, o destino resolveu reabrir essa ferida. Rafael recebeu um pedido incomum, uma entrega de valor alto, em uma casa afastada, no fim da cidade. O gerente estranhou, mas como a pizzaria tinha o lema de entregar em qualquer lugar, ele confiou a Rafael a missão. O endereço digitado no celular parecia comum, mas ao se aproximar da rua, algo começou a apertar seu peito. Era uma região que ele evitava, porque trazia lembranças de quando, ainda criança, segurava a mão da mãe enquanto passavam por aquelas casas ricas e luxuosas. E quando parou diante do portão imponente da mansão, suas mãos tremeram. A placa com o sobrenome na entrada não deixava dúvidas. Era a casa do homem que ele jurou nunca mais querer ver. Seu pai. O coração disparou. As mãos suavam. A caixa de pizza parecia pesar toneladas. Ele respirou fundo e decidiu tocar a campainha. A campainha ecoou pela mansão como um trovão dentro do coração de Rafael. O som metálico vibrou em seus ouvidos, trazendo à tona lembranças que ele não queria revisitar. Ele esperava ver um segurança, talvez uma empregada. Mas quando a porta se abriu, foi ele quem apareceu. Um homem de cabelos grisalhos, porte firme, olhar que misturava autoridade e arrogância. O mesmo olhar que Rafael herdara, embora nunca tivesse recebido afeto dele. Era o pai que o abandonou. O choque foi imediato. O homem piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que estava vendo. Mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, Rafael estendeu a caixa de pizza com a voz embargada. Pedido da pizzaria, senhor. O homem hesitou. Seus olhos pareciam vasculhar o rosto do jovem, como se buscasse respostas em traços familiares. Então pegou a pizza e com um tom seco respondeu: "Espere um momento, vou buscar o troco." Rafael ficou parado à porta, o coração batendo descompassado. Parte dele queria gritar, perguntar o porquê de ter sido deixado para trás. Outra parte queria largar a caixa, subir na moto e fugir dali para sempre. Foi então que algo inesperado aconteceu. Antes que o homem voltasse, uma voz feminina ecoou de dentro da casa. "Pai, quem é?" E logo em seguida surgiu uma jovem de olhos castanhos claros, cabelo preso em trança elegante. Vestia roupas simples, mas havia nela uma presença serena, quase angelical. "É só o entregador", respondeu o homem rapidamente, tentando encerrar o assunto. Mas os olhos da moça pousaram em Rafael, e algo diferente aconteceu. Um silêncio denso tomou conta da entrada. Ela o encarava como se o conhecesse, e de certa forma, conhecia. Rafael também a reconheceu. Era sua meia-irmã. O passado que ele sempre tentara enterrar, agora se materializava diante de seus olhos. O pai que o abandonara e a irmã que crescera na família que deveria ser também a sua. A tensão ficou insuportável. Rafael respirou fundo, entregou a pizza e murmurou: "Boa noite." Virou-se para sair, mas antes que alcançasse a moto, ouviu a voz da jovem chamando: "Ei, espera! Qual é o seu nome?" Rafael parou, sem olhar para trás. Rafael, e então acelerou, desaparecendo na noite chuvosa, sem imaginar que aquele encontro não tinha sido obra do acaso. Era apenas o início de algo muito maior. A chuva batia contra o capacete de Rafael como pequenas marteladas, mas nenhuma dor física se comparava ao turbilhão dentro dele.
Cada gota parecia ecoar uma pergunta que nunca havia sido respondida. Por que ele me deixou? Por que não fui suficiente? Naquela noite, o destino tinha arrancado as máscaras do passado e esfregado em sua cara a realidade que ele evitava. Seu pai vivia bem, sua irmã parecia feliz, e ele ainda lutava para pagar as contas de casa. Quando chegou em sua pequena casa, a mãe estava acordada, costurando roupas na velha máquina de pedal. Ao ver o filho entrar molhado, ela sorriu com ternura. "Chegou tarde, meu filho", disse, estendendo uma toalha. Rafael não respondeu de imediato. Sentou-se, ainda com o capacete na mão, o olhar perdido. "Mãe", começou hesitante, "você já imaginou como seria se ele tivesse ficado?" Dona Sônia parou de costurar. Seus olhos marejaram, mas ela respirou fundo, mantendo a voz firme. "Se ele tivesse ficado, talvez hoje você tivesse mais dinheiro, mais conforto, mas será que teria o mesmo coração, o mesmo caráter? Rafael, meu filho, não se culpe por escolhas que não foram suas." Essas palavras foram como bálsamo, mas não apagaram o peso que ele carregava. Naquela noite, deitado em seu quarto simples, Rafael mal conseguiu dormir. As imagens voltavam sem parar. O olhar frio do pai, a surpresa nos olhos da irmã, o silêncio que doía mais do que 1000 palavras. E no fundo, algo nele dizia que aquilo não terminaria ali. Ele estava certo. No dia seguinte, ao chegar na pizzaria para mais um turno, encontrou um envelope com seu nome escrito à mão. O gerente explicou: "A moça da mansão deixou isso para você ontem. Disse que era importante." Com as mãos trêmulas, Rafael abriu o envelope. Dentro havia uma folha dobrada com uma caligrafia elegante. "Rafael, precisamos conversar. Quero entender a verdade." Assinado, Clara. Seu coração disparou. A irmã queria encontrá-lo. O dilema se instalou de imediato: atender ao chamado e encarar o passado, ou fingir que nada havia acontecido. A escolha que fizesse naquele momento poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. Agora a história vai ganhar ainda mais peso emocional. "Vamos para o bloco FUR." Rafael encarava o bilhete como se fosse um enigma. A caligrafia delicada de Clara parecia carregar não apenas palavras, mas um convite para abrir feridas que ele manteve fechadas por anos. Durante o trabalho, cada moto que acelerava, cada pizza entregue, não passava de um reflexo automático. O pensamento dele estava preso naquela frase: "Precisamos conversar, quero entender a verdade." Naquela noite, já em casa, ele mostrou o bilhete para a mãe. Dona Sônia suspirou fundo e apertou a mão do filho. "Rafael, essa é a sua oportunidade. Você sempre quis respostas, mesmo que nunca tenha admitido. Talvez Deus esteja abrindo uma porta." Ele hesitou. Parte dele queria queimar aquele papel e esquecer tudo, mas outra parte, a mais profunda, clamava por justiça, por reconciliação, ou ao menos por clareza. 2 dias depois, Rafael tomou coragem e respondeu à mensagem. Marcaram um encontro em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Quando Clara chegou, havia algo diferente nela. Não era apenas a beleza singela, mas o olhar firme, como se estivesse carregando também uma angústia antiga. "Rafael, obrigada por ter vindo", disse ela, sorrindo de forma tímida. "Eu sei que isso deve ser estranho para você. É estranho para mim também." Ele manteve o silêncio. Não queria se abrir facilmente, mas ela prosseguiu. "Eu descobri sobre você faz alguns anos. Mãe nunca falou nada, mas eu achei cartas antigas escondidas nas coisas dele." Fez uma pausa, respirando fundo. "Eu precisava conhecer você." Rafael sentiu um nó na garganta. "Cartas?" murmurou. Clara assentiu. "Sim, ele escrevia cartas para a sua mãe. Algumas antes de você nascer, outras depois. Eu não entendo por que vocês nunca receberam." A revelação caiu como um raio. Rafael ficou paralisado. Sempre acreditou que o pai havia simplesmente sumido. Mas e se tivesse mais coisas por trás? "Você está me dizendo que talvez ele tenha tentado..." As palavras saíram engasgadas. Clara abaixou a cabeça. "Eu não sei, mas eu quero descobrir. E preciso que você me ajude." O ar ficou pesado. De repente, o encontro deixou de ser apenas entre 2 irmãos separados pelo destino. Era o início de uma investigação, uma jornada em busca de uma verdade escondida. E Rafael sabia, aceitar esse caminho significava enfrentar não apenas o pai, mas também segredos que poderiam virar sua vida de cabeça para baixo.
A cafeteria foi testemunha de um pacto silencioso naquela noite. Rafael e Clara, unidos não por escolha, mas pelo sangue e pelo mistério, decidiram buscar a verdade. De início, Rafael relutava. O peso do abandono ainda era maior do que qualquer possível justificativa. Mas a insistência nos olhos de Clara, carregados de sinceridade e esperança, acabou quebrando sua resistência. Se existem cartas, eu preciso vê-las, disse ele firme. Clara assentiu e prometeu levá-lo até a casa em um momento em que o pai não estivesse. 2 dias depois, numa tarde cinzenta, ela o esperava na esquina da rua da mansão. Estava nervosa, mas determinada. Juntos entraram pela porta lateral, onde os empregados costumavam passar. Subiram até o escritório do pai. Era uma sala ampla, de madeira escura, cheia de livros grossos e objetos que transpiravam poder. Naquela atmosfera, Rafael sentiu a distância entre sua vida simples e o luxo sufocante daquele lugar. Clara abriu a gaveta secreta da escrivaninha. De lá, retirou um maço de papéis amarelados, presos por um elástico. As cartas. Rafael pegou uma delas com mãos trêmulas. Abriu lentamente. Reconheceu de imediato o nome da mãe escrito no cabeçalho. Sônia, não sei se algum dia você vai ler isso. Eu tento me aproximar, mas algo maior me impede. Não pense que não me importo com o nosso filho. É que a leitura foi interrompida pelo som da porta batendo. Alguém tinha entrado no escritório. Rafael e Clara se entreolharam, o coração disparado. Tentaram esconder as cartas, mas era tarde demais. Na porta, o homem surgiu com um olhar fulminante. O que vocês estão fazendo aqui? O silêncio pesou como uma sentença. Clara tentou falar, mas a voz falhou. Rafael, no entanto, ergueu o queixo, procurando a verdade. Os olhos do pai faiscaram de raiva. Ele avançou e arrancou as cartas das mãos do filho. Essas cartas não eram para você, gritou com uma fúria que fez Clara se encolher. Rafael sentiu o sangue ferver. Durante anos, suportou o silêncio. Agora, diante dele, estava a chance de confrontar tudo. Então é verdade? Você tentou se aproximar e desistiu? Me abandonou mesmo assim? A voz dele saiu carregada de dor. O pai ficou em silêncio por um instante. Depois, soltou uma frase que gelou o ambiente. Você não entende, Rafael. Eu não podia ficar. Se tivesse ficado, sua vida estaria em perigo. As palavras caíram como uma bomba. Clara arregalou os olhos. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Perigo? Que perigo? De repente, o abandono não parecia apenas covardia. Havia algo muito mais obscuro escondido por trás daquela história. A cafeteria foi testemunha de um pacto silencioso naquela noite. Rafael e Clara, unidos não por escolha, mas pelo sangue e pelo mistério, decidiram buscar a verdade. De início, Rafael relutava. O peso do abandono ainda era maior do que qualquer possível justificativa. Mas a insistência nos olhos de Clara, carregados de sinceridade e esperança, acabou quebrando sua resistência. Se existem cartas, eu preciso vê-las, disse ele, firme. Clara assentiu e prometeu levá-lo até a casa em um momento em que o pai não estivesse. 2 dias depois, numa tarde cinzenta, ela o esperava na esquina da rua da mansão. Estava nervosa, mas determinada. Juntos, entraram pela porta lateral, onde os empregados costumavam passar. Subiram até o escritório do pai. Era uma sala ampla, de madeira escura, cheia de livros grossos e objetos que transpiravam poder. Naquela atmosfera, Rafael sentiu a distância entre sua vida simples e o luxo sufocante daquele lugar. Clara abriu a gaveta secreta da escrivaninha. De lá, retirou um maço de papéis amarelados, presos por um elástico. As cartas. Rafael pegou uma delas com mãos trêmulas. Abriu lentamente. Reconheceu de imediato o nome da mãe escrito no cabeçalho. Sônia, não sei se algum dia você vai ler isso. Eu tento me aproximar, mas algo maior me impede. Não pense que não me importo com nosso filho. É que a leitura foi interrompida pelo som da porta batendo. Alguém tinha entrado no escritório. Rafael e Clara se entreolharam, o coração disparado. Tentaram esconder as cartas, mas era tarde demais. Na porta, o homem surgiu com um olhar fulminante. O que vocês estão fazendo aqui? O silêncio pesou como uma sentença. Clara tentou falar, mas a voz falhou. Rafael, no entanto, ergueu o queixo, procurando a verdade. Os olhos do pai faiscaram de raiva.
Ele avançou e arrancou as cartas das mãos do filho. Essas cartas não eram para você, gritou, com uma fúria que fez Clara se encolher. Rafael sentiu o sangue ferver. Durante anos, suportou o silêncio. Agora, diante dele, estava a chance de confrontar tudo. Então é verdade. Você tentou se aproximar e desistiu? Me abandonou mesmo assim? A voz dele saiu carregada de dor. O pai ficou em silêncio por um instante. Depois, soltou uma frase que gelou o ambiente. Você não entende, Rafael. Eu não podia ficar. Se tivesse ficado, sua vida estaria em perigo. As palavras caíram como uma bomba. Clara arregalou os olhos. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Perigo? Que perigo? De repente, o abandono não parecia apenas covardia. Havia algo muito mais obscuro escondido por trás daquela história. As palavras do pai ecoaram no ar como um trovão. Se tivesse ficado, sua vida estaria em perigo. Rafael sentiu o estômago revirar. Durante toda a vida, acreditou ter sido vítima de covardia, de abandono puro e simples. Agora, diante dele, surgia a possibilidade de algo muito mais complexo. Como assim, perigo? A voz de Rafael saiu firme, mas trêmula. O homem respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Era como se travasse uma batalha interna entre o silêncio e a confissão. Vocês não têm ideia do que estava acontecendo naquela época, murmurou. Eu me envolvi com pessoas erradas, homens poderosos, perigosos, que não perdoariam fraquezas. Clara deu um passo à frente, confusa. Mas o que isso tem a ver com abandonar um filho? O pai fechou os olhos por um instante, como se o passado o esmagasse. Tudo. Eles descobriram sobre vocês, sobre Sônia e Rafael. Usariam vocês contra mim. A única forma de protegê-los foi desaparecer, fingir que vocês não existiam. O silêncio se espalhou pelo escritório. Clara ficou pálida. Rafael, por outro lado, sentiu a raiva se misturar com incredulidade. Proteção? Ele cuspiu as palavras. Você chama isso de proteção? Deixar minha mãe sozinha, batalhando para criar um filho? Deixar eu crescer achando que não valia nada? O homem se aproximou, o olhar pesado, mas não arrogante como antes. Você tem razão em me odiar, Rafael. Eu falhei, mas eu fiz isso porque havia ameaças reais. Você não imagina o que eles eram capazes de fazer. Clara o interrompeu, a voz embargada. E agora? Esse perigo ainda existe? O pai hesitou. E essa hesitação foi mais reveladora do que qualquer resposta. Rafael percebeu. Os anos haviam passado, mas a sombra do perigo ainda estava ali. Algo que o pai temia até hoje. Quem são eles? Exigiu Rafael. O homem não respondeu. Apenas olhou para o filho com uma mistura de orgulho e medo. A verdade pode colocar todos nós em risco. O ar ficou pesado, como se a casa inteira segurasse a respiração. Rafael sabia que estava diante de um segredo que poderia mudar tudo, e talvez colocar sua vida em uma trilha que ele nunca imaginou percorrer. O abandono já não era mais apenas uma ferida, era parte de uma conspiração maior, um passado que se recusava a morrer. E naquele instante, sem perceber, Rafael foi arrastado para dentro de um jogo perigoso. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do pai martelavam em sua mente. Eles usariam vocês contra mim. A verdade pode colocar todos em risco. A raiva ainda queimava, mas agora havia algo novo: medo e curiosidade. Quem eram eles? Que tipo de poder esses homens tinham para forçar alguém a abandonar a própria família? Na manhã seguinte, Clara o procurou novamente. Estava pálida, com olheiras profundas. Rafael, disse ela, quase sussurrando. Eu achei algo no escritório dele, escondido atrás de um livro. Ela retirou da bolsa uma pequena caixa metálica, trancada por uma fechadura simples. Dentro, havia fotos antigas, amareladas pelo tempo. Rafael pegou uma delas. Era o pai, mais jovem, sentado em uma mesa luxuosa com 3 homens de terno escuro. O olhar daqueles homens não era comum. Havia dureza, frieza, como se carregassem segredos pesados. No verso da foto, uma palavra rabiscada. Irmandade. Irmandade, murmurou Rafael. O que significa isso? Clara mordeu os lábios, nervosa. Acho que é o nome do grupo. Talvez uma sociedade secreta, não sei. Mas olha isso. Ela mostrou outra foto. Dessa vez, um carro preto estacionado diante de um galpão abandonado. No canto, quase imperceptível, estava a silhueta de uma mulher.
Rafael sentiu o coração acelerar. Essa é a mãe. Clara assentiu. Sim, eles a seguiam. Ela estava sendo vigiada. O mundo de Rafael desabou. Todo o ódio que sentiu pelo abandono começou a se misturar com algo mais sombrio. A suspeita de que sua mãe e ele haviam sido peças de um jogo muito maior. De repente, um barulho do lado de fora da cafeteria os interrompeu. 2 homens desconhecidos, de terno, estavam parados na calçada, observando atentamente. Clara engoliu seco. Rafael, eles nos acharam. Era a primeira vez que Rafael percebia na pele o alcance daquela ameaça. O passado não estava apenas em cartas e fotos escondidas. O passado estava vivo, caminhando nas sombras, observando cada movimento. E agora, ele e Clara estavam dentro desse labirinto perigoso. Os 2 homens de terno permaneceram imóveis na calçada, como estátuas. Não havia pressa em seus gestos, nem curiosidade. Apenas a frieza calculada de quem estava acostumado a vigiar. Clara agarrou o braço de Rafael. O que a gente faz? Rafael respirou fundo, tentando controlar o pânico. Finge que nada aconteceu. Levanta, anda normalmente e não olha para trás. Eles saíram da cafeteria com passos contidos. Atravessaram a rua e dobraram a esquina. Só então aceleraram o passo até alcançarem a moto de Rafael. Sobe, disse ele, entregando o capacete para Clara. O motor velho rugiu e a moto disparou pelas ruas estreitas da cidade. Rafael sabia que, se estavam realmente sendo seguidos pela tal Irmandade, escapar não seria simples. Clara se agarrava à sua cintura, tremendo. Atrás deles, um carro preto começou a surgir no retrovisor. "Eles estão vindo, Rafael!" gritou. O coração do jovem batia como um tambor. Ele desviava entre os carros, acelerava em curvas fechadas, sentindo o vento frio cortar o rosto. Mas o carro continuava atrás, implacável. Em um momento de desespero, Rafael entrou em uma viela estreita, acreditando que poderia despistá-los. A moto avançou por becos sujos e mal iluminados, até que finalmente o carro perdeu a perseguição. Pararam ofegantes em um terreno baldio. Clara desceu, com lágrimas nos olhos. "Isso é real, Rafael. Eles sabem de nós." Ele fechou os punhos. A raiva de anos agora se misturava com uma nova força. "Se pensam que vou fugir a vida inteira, estão enganados. Eu quero respostas. Quero saber quem são, por que vigiaram a minha mãe e por que até hoje estão atrás da gente." Clara enxugou as lágrimas e assentiu. "Então precisamos começar pelo passado. As cartas podem ser só o início. Talvez minha mãe saiba de algo que nunca me contou." Rafael a encarou surpreso. "Você acha que ela também está envolvida?" "Não sei, mas está na hora de descobrir." E assim, os 2 irmãos decidiram que não apenas correriam do perigo, mas o enfrentariam. Só que ainda não sabiam, quanto mais fundo fossem nessa busca, mais arriscada seria a verdade. Porque a Irmandade não era apenas uma lembrança sombria do passado. Era uma rede ativa, poderosa, que não hesitava em silenciar quem ousasse desafiá-la. E agora, Rafael estava na lista deles. A noite já havia caído quando Rafael e Clara chegaram discretamente à mansão pela porta dos fundos. O pai estava em uma viagem de negócios, segundo Clara, o que dava a eles uma janela curta de tempo para conversar com a mãe dela, Helena. Helena sempre fora vista como a esposa elegante, refinada, de fala suave. Para Rafael, era apenas a mulher que ocupara o lugar que deveria ser de sua mãe. Mas agora, precisava encarar a possibilidade de que ela tivesse mais respostas do que imaginava. Encontraram-na no jardim, regando as flores sob a luz pálida da lua. Ao ver os 2, Helena arqueou as sobrancelhas. "Vocês 2 juntos? Isso é incomum." Clara foi direta. "Mãe, precisamos saber a verdade sobre a Irmandade." O regador caiu de suas mãos, espalhando água pelo chão. O choque em seu rosto não deixou dúvidas. Ela conhecia o nome. Onde ouviram isso? Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Rafael deu um passo à frente. "Encontramos fotos. Vimos cartas. Sabemos que eles estavam vigiando minha mãe. E queremos entender o motivo." Helena respirou fundo, as mãos tremendo. Então, com a voz carregada de medo, confessou: "A Irmandade não é apenas um grupo. É uma organização antiga, formada por homens ricos e influentes. Juízes, empresários, políticos. Eles se protegem, custe o que custar. Quem entra, nunca sai." Clara segurou a mão da mãe, assustada.
E papai? Helena fechou os olhos. Seu pai entrou jovem, seduzido pelo poder e pelas promessas. Mas quando descobriu que a Irmandade usava famílias como moeda de troca, que ameaçavam esposas e filhos para manter seus membros submissos, ele tentou se afastar. Foi aí que sua mãe, Rafael, se tornou alvo. Um silêncio pesado tomou o jardim. Rafael sentiu o peito apertar. Então, ele não foi covarde. Ele fugiu para me proteger. Helena assentiu, lágrimas brilhando nos olhos. Mas isso não apagou a dor que você e sua mãe sentiram. Ele errou em se calar. E agora, vocês precisam entender. Mexer nesse passado pode custar muito caro. Antes que pudessem reagir, um estalo ecoou. O som inconfundível de um galho quebrando. 2 homens de terno surgiram das sombras do jardim. Já chega de perguntas, disse um deles, a voz seca. Vocês foram longe demais. Clara e Helena congelaram. Rafael, porém, sentiu algo mudar dentro de si. Pela primeira vez, não tinha apenas raiva ou medo. Tinha coragem. Ele encarou os homens e disse: se vocês pensam que vou fugir como meu pai fugiu, estão enganados. A guerra contra a Irmandade havia começado. O silêncio no jardim foi quebrado apenas pelo som abafado do vento entre as folhas. Os 2 homens de terno avançaram lentamente, seus rostos impassíveis, como se já estivessem acostumados a situações assim. Clara agarrou o braço da mãe, em pânico. Rafael, vamos embora, sussurrou ela. Mas Rafael não se moveu. Pela primeira vez, seus olhos refletiam não apenas medo, mas decisão. Não. Eu passei a vida inteira fugindo da sombra desse homem e do que ele fez. Se eles querem me silenciar, vão ter que me encarar. Um dos homens sorriu de canto, irônico. Corajoso, igual ao pai. Mas coragem, sem poder, não passa de ilusão. O outro sacou discretamente uma arma. O brilho metálico reluziu sob a luz da lua. Clara soltou um grito abafado. Helena tentou intervir. Esperem, eles são só jovens, não tem nada a ver com isso. Todos que sabem demais têm a ver, retrucou o homem frio. Rafael, sentindo o coração explodir no peito, deu um passo à frente. Não tinha arma, não tinha treinamento, mas tinha algo que os homens não esperavam: determinação. Vocês podem até ter dinheiro, poder, influência, mas sabem o que não têm? Sua voz saiu firme. A verdade. E eu vou expor cada um de vocês. Por um instante, o olhar dos homens vacilou. A ousadia do garoto, que eles julgavam insignificante, os pegou de surpresa. De repente, Clara gritou: atrás de vocês. Foi o suficiente. Rafael agarrou uma pá de jardim encostada no muro e, num impulso, acertou a mão do homem armado. A arma caiu na grama. O outro avançou, mas Rafael se lançou contra ele, em uma luta desesperada, corpo contra corpo. Helena aproveitou o momento e puxou Clara para dentro da casa. O barulho de móveis sendo arrastados ecoou, como se tentassem bloquear a entrada. Rafael lutava com todas as forças. O sangue fervia em suas veias, não apenas pelo instinto de sobrevivência, mas por algo maior: a chance de não repetir a covardia que marcara sua infância. Depois de minutos que pareceram eternos, conseguiu derrubar os 2 homens. Um deles tentou alcançar a arma caída, mas Rafael foi mais rápido. Chutou o objeto para longe e gritou: chega! Os 2 homens, atordoados, perceberam que a situação não estava a seu favor. Trocaram um olhar rápido e então recuaram. Antes de desaparecerem na escuridão, um deles disse: você não faz ideia no que se meteu, garoto. Isso é só o começo. Rafael ficou ofegante, suado, com as mãos tremendo. Mas dentro dele algo havia mudado. Pela primeira vez, não se sentia o menino abandonado, frágil. Agora era um homem que encarava a própria história de frente. Clara saiu correndo da casa e o abraçou com força. Você nos salvou, Rafael. Mas Rafael sabia. Aquilo tinha sido apenas um aviso. A Irmandade não desistiria. E se queria proteger sua família e honrar o sacrifício da mãe, teria que ir até o fim. O peso daquela descoberta caiu sobre Rafael como uma avalanche. Sua mãe, sua maior inspiração, a mulher que lutara a vida inteira para criá-lo, poderia estar ligada à Irmandade. O coração dele clamava por negar, mas a foto estava ali, implacável. Naquela mesma noite, ele voltou para casa, determinado a encarar Sônia. Encontrou-a na cozinha, como sempre, preparando o jantar simples que os 2 dividiam.
O cheiro do feijão fervendo contrastava com a tempestade que ardia dentro dele. "Mãe", começou, com a voz rouca, "eu preciso que a senhora seja sincera comigo." Ela o olhou surpresa, percebendo a seriedade em seu tom. "Sempre fui sincera, meu filho." Rafael colocou a foto sobre a mesa. Sônia empalideceu. A colher caiu de sua mão. Por um instante, parecia que o tempo havia parado. "Onde você conseguiu isso?" sussurrou. "Isso importa?" respondeu ele, firme. "O que importa é o que a senhora fazia lá." Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas. Ela se sentou devagar, como se suas forças a abandonassem. "Rafael, eu nunca quis que você soubesse, mas acho que não posso mais esconder." A respiração dele acelerou. "Então é verdade?" Sônia o encarou com a dor de uma vida inteira nos olhos. "Sim, eu estive lá, mas não como membro. Eu estava infiltrada." Rafael arregalou os olhos. "Infiltrada?" Ela assentiu, segurando as mãos do filho. "Naquela época, quando seu pai se envolveu com a Irmandade, eu descobri a sujeira que eles escondiam. Eu sabia que se você crescesse nesse meio, estaria condenado. Então aceitei ajudar pessoas que lutavam contra eles. Passei anos reunindo provas, me arriscando em silêncio, para proteger você." Rafael sentiu as lágrimas brotarem. "Então, a vida inteira eu achei que a senhora era apenas uma vítima. Mas na verdade, a senhora era uma guerreira." Sônia sorriu, mesmo com o rosto molhado pelas lágrimas. "Eu não sou perfeita, meu filho, mas se fiz algum sacrifício, foi para que você tivesse a chance de ser diferente." O peso no coração de Rafael se desfez em emoção. Pela primeira vez, ele compreendeu que a ausência do pai e os segredos da mãe não eram apenas dores. Eram parte de uma luta para que ele tivesse a vida que tinha. Nos dias seguintes, com a ajuda de Clara, Sônia entregou as provas que guardava por anos a um jornalista de confiança. Aos poucos, os nomes começaram a aparecer, os escândalos vieram à tona e a Irmandade passou a ser exposta. A guerra estava longe de terminar, mas uma semente havia sido plantada. E Rafael, o garoto que um dia foi apenas um entregador de pizzas abandonado pelo pai, agora se tornava símbolo de coragem, esperança e redenção. Chegamos ao final dessa história e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que esta narrativa nos lembre de que nem sempre conhecemos todo o peso dos sacrifícios que nossos pais fazem por nós. Às vezes, aquilo que parece abandono pode, na verdade, ser uma forma silenciosa de proteção. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque postamos vídeos novos toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. E deixe nos comentários ideias de histórias que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.